E hoje eu queria falar um pouco sobre pneu. Como você sabe, condução de viagem tá ótimo para finalizar. Então, Sérgio, eu acho que seria muito legal a gente começar pelo sistema de freios, né? Pelo todo o conjunto freios, porque ficar sem freio é muito perigoso, né, meu amigo? Então, o que você trouxe para a gente falar hoje sobre pinças, pastilhas, os líquidos, os fluidos, etc., para o pessoal, que tipo de ferramenta você indica? Como descomplicar isso, Sérgio? Eu acho que todo mundo começa a falar assim, porra, eu mexer na minha moto? Não sei nem que ferramenta utilizar. Então vamos começar com essa questão, Sérgio, que ferramenta utilizar e como o cara ter o mínimo traquejo para que isso possa acontecer. Bom, vamos lá. Teiga, boa noite. Rafael, boa noite. Desculpe a entrada meio apressada, é que nós já havíamos conversado anteriormente, né, e eu acabei esquecendo de desejar uma boa noite para vocês e um bom programa também. Ô, Luciano, freio é uma coisa que assusta realmente, porque se o cara perde o freio em cima de uma moto por um vazamento ou por alguma outra pane que ocorreu durante a viagem, ou mesmo andando na cidade, que eu acho muito mais perigoso você ficar sem freio na cidade, do que numa estrada. Uma estrada você ainda tem tempo para ficar pensando se vou usar o dianteiro, ou se a pane foi no traseiro, uso o dianteiro, se foi no dianteiro, uso o traseiro, ainda dá para você, momentaneamente, você conseguir refletir o que você vai fazer. Agora, numa cidade fica complicado, de repente você pisa no freio, não tem freio, você bate no carro da frente. Então, todo e qualquer defeito que possa acontecer num freio, veja bem, ele sempre vai te dar alguma dica antes disso daí acontecer, tá? O que pode acontecer no freio é entrar uma bolha de ar, subir uma umidade, qualquer coisa do tipo, e ele já vai te avisar antes. E em algum momento, anteriormente, você pisou no pedal, ele deu uma baixada, depois ele deu uma levantada novamente, mesma coisa no freio dianteiro, tá? Então, de repente, você puxa o freio dianteiro manobrando na sua casa mesmo, você sentiu que ele deu uma baixada, corre atrás, alguma coisa tem, ou o fluido está muito velho, está contaminado, ou você tem alguma fuga de fluido em algum lugar que você não verificou, tá? Naquelas partes escondidas, debaixo de carenagens, principalmente debaixo de carenagens, tá? E o freio traseiro, por algum motivo, talvez tenha entrado um pedaço de pau no meio do circuito do freio ali, rompido uma mangueirinha, e ela vaza muito pouquinho, que precisa muita pressão no pedal, que toda vez que você levanta o pé do pedal, ele recarrega a linha de fluido. Então, se você pisar novamente, você vai encontrar uma resistência. Só que a hora que baixar esse fluido, essa resistência para de existir. E aí é onde você entra bem, porque você vai ficar sem freio mesmo, tá? Então, é isso daí que eu queria dizer. Toda a manutenção, a gente tem que ficar de olho, tá? Se você estiver em casa e verificou alguma coisa desse tipo, não vou falar para você pegar as ferramentas e já sair destrinchando todo o freio, desmontando tudo, arrancando pinça, vendo isso, vendo aquilo. Não, se você não tiver o mínimo de conhecimento técnico e ferramentas próprias para isso, procure um técnico. Então, você chega no técnico e explica a situação. Olha, eu estava vindo, de repente eu fiquei sem pedal, momentaneamente, depois ele voltou, então eu quero que você dê uma conferida geral aí, vê o fluido direitinho, nunca esquecendo que fluido de freio a gente tem que trocar todo ano, andou ou não andou, troca o fluido, tá? Então é isso daí, Luciano. A principal dica que eu dou é essa. Encontrou algum problema, já corre atrás. Não deixa para depois, não. Isso daí é a hora que eu chegar de viagem eu vejo. Não. Para onde você estiver e faz uma inspeção visual. Se você olhou no reservatório, tem fluido, você examinou a linha de fluido, de freio todinha, segue o caninho que sai lá de cima do guidão, acompanha ele onde ele passar, onde der para você ver. O dianteiro é muito fácil de fazer essa inspeção, tá? Você segue ele, vê se tem algum ponto que está úmido, um pouquinho melado de fluido, alguma coisa, tá? E o traseiro, se ele passar debaixo de alguma carenagem, alguma coisa que você não consiga ver, pare numa próxima cidade e dá uma olhada nisso, entra numa oficina,
o cara vai remover as carenagens, se você não conseguir remover, e ele vai fazer uma inspeção todinha nesse sistema, tá? Na maioria das vezes, quando dá essa baixada no freio, é o fluido de freio que já está contaminado. Então, veja bem, respondendo primeiro para o Cláudio, tá? Que acontece? Quando a pastilha está muito gasta, não se assuste, porque o manete nem o pedal ele vai abaixar, porque existe óleo suficiente para suprir esse desgaste da pastilha. Ou seja, se você tem uma pastilha de 5 milímetros de cada lado, tá? A gente calcula que esses 5 milímetros vão ser compensados pelo óleo. Então, tanto faz. É muito comum a gente pegar uma moto que comeu todinha a pastilha, já comeu o ferro e o manete está na posição normal, entendeu? Então, esse problema do manete dele ter abaixado não foi em decorrência, tá, da pastilha gasta, e sim da fermentação do óleo, que deve ter esquentado muito quando ele requisitou muito freio, e outra, talvez ele esteja usando o DOT errado do óleo também, tá? Ultrapassou o limite de temperatura desse fluido de freio, tá? Então ele precisa observar isso direitinho, tá? Procura o técnico mesmo, se ele não tiver condições de fazer essa manutenção, ele procura um técnico, tá? Que a gente sempre orienta, né? Para o cara procurar um mecânico dele, para verificar isso daí que está acontecendo. Talvez uma troca de pastilha e a troca do fluido já resolve esse problema dele, tá? E outra coisa, quando você vem descendo uma serra, que você está requisitando muito freio, tá? De vez em quando você tira um pouco o pé completamente do pedal, tá? O vício maior que nós temos quando estamos descendo uma serra, que nem você pega a serra aí de 10 quilômetros, 12 quilômetros, se você ficar com o pé em cima do pedal, mesmo que não apertando, quando você passa numa valeta, numa lombada, a tendência do pé é dar uma freadinha a mais. Então, é muito comum eu estar descendo uma serra e observando a moto da frente. A luz de freio do cara vai o tempo todo piscando, sinal que ele não está freando, mas, em compensação, ele está com o pé em cima do pedal de freio. Então, quando você for descer uma serra, alivia o pedal, tira completamente de cima do pedal de freio o pé, tá? Só usa o freio quando você for realmente frear. Você freia, tira o pé, põe até o pé de lado se você quiser, para evitar justamente isso. Por quê? Porque se você ficar com o pé bombando em cima dele, sem perceber, você vai dar um superaquecimento nessa pastilha. Então, a vida útil da pastilha fica comprometida, você dá superaquecimento nessa pinça de freio, que aí é o problema, tá? Dá retorno no pedal e, de repente, dá um buraco. Você pisa nele e você não tem mais freio. Tá bom? Fala. O disco é muito fácil a gente identificar, tá? Não tem... Só quando você verifica o disco e não descobre que é essa trepidada, a hora que você nota, aí você parte para o pneu. Eu sempre começo olhando os pneus da moto, tá? A calibragem e o ombro do pneu para ver o desgaste. Mas o disco é muito fácil. Você coloca a moto no cavalete central, tá? Dá um jeito de levantar a frente dela, coloca um calço embaixo. Existem algumas motos que, quando você coloca no cavalete central, automaticamente a frente fica liberada. Então, aí é mais fácil. Você dá o batente no guidão para a direita ou para a esquerda, tá? E com um dos braços, pode ser até o esquerdo, você levanta e vai apertando devagarzinho o freio e virando a roda, sem parar a roda, sabe? Virando numa rotaçãozinha leve. E vai dando mais uma carguinha no freio, mais um pouquinho. Se em algum momento você sentir que ele breca e depois solta, então você tem um disco empenado. É muito fácil. Mesma coisa na traseira também. Então, você... Deixa a traseira levantada, vai com o braço direito, vira a roda com o braço esquerdo e vai freando bem devagarzinho, como se estivesse encostando a pinça do freio, bem de levinho, e vai virando a roda. A hora que ela parar, você vira para frente e para trás desse calo para ver se é o empenamento de disco, tá? Se for isso, então aí eu aconselho sempre a substituir o disco. Nunca tentem fazer retífica ou tentar desempenar o disco, porque depois qualquer freada mais brusca que você der, ele der um superaquecimento, ele volta, tá? Outra coisa que acontece também... Magia não existe. Quando tu freia e a frenagem também fica atrasada, né? Sim, sim. Outro... Isso. Tu vai... Porque essa parte alta que tá abrindo, vamos dizer assim, um lado da pinça, ela vai fazer com que a pinça abra, né, as duas pastilhas,
e você vai perder aquele buraquinho que deu ali. Então, seu pé automaticamente vai ficar nessa de vai e volta, como se estivesse acionando o ABS mais ou menos, tá? Então, isso é lógico, em rotação grande, você sente uma vibração no pé também. O seguinte, da última revisão que eu fiz na minha moto, precisou ser feita a troca do fluido de freio, como algumas pessoas, como de novo, quem me acompanha sabe que eu ando demais, minha média de rodagem no ano é na faixa de 30 mil quilômetros no ano, então eu tenho que fazer muita manutenção, revisão sempre, e essas coisas de troca periódica tem que ser feito também, né? Qual seria, a princípio, a quilometragem indicada para essa troca do fluido de freio de acordo com o manual, para que a galera tenha uma noção disso? E outra coisa, uma coisa mais técnica também, para quem mexe com isso, mas da última revisão que eu fiz, na hora de trocar a pastilha de freio, a pastilha ela morde o disco, mas para isso ela precisa deslocar. Onde ela corre, das outras revisões que foram feitas, não foi feita a limpeza e lubrificação desse trilho, digamos assim, da pinça de freio. Boa. Isso é necessário fazer em todas as trocas de pastilha. Antes de troca de pastilha, é conveniente tirar a pastilha, limpar, ou faz a cada 1 ano, a cada tantos mil quilômetros. O que você me fala sobre isso? Rafa, isso é uma pergunta legal. Nós já havíamos conversado disso em outro programa, a respeito disso. Mas agora nós vamos fazer uma explicação bem mais detalhada disso daí. Bem rapidinho também, não demora tanto tempo assim, não. Independente de você trocar pastilha, ou você trocar fluido de freio e tudo mais, esse funcionamento dessa pinça, que a gente chama de pinça flutuante, essa que corre nesse trilho que você tem que fazer a lubrificação, tá? Dá para você, de vez em quando, ir lá na pinça de freio e movimentar ela, tá? Para um lado e para o outro. E é muito fácil também de você verificar isso na troca da pastilha de freio. Se você vê, tá vendo? Essa daqui, ó, ela não é flutuante. Esse sistema que tá aí, ó. Tá? Ela é fixa, essa pastilha aqui. Deixa eu ver aqui. É que não deu para ver direito. Não, essa aqui é flutuante. A pinça de freio é flutuante e o disco não é flutuante, tá? Exatamente. Agora ficou legal. Então, embaixo, onde tem essa chupetinha que você tá vendo aqui, embaixo do emblema da Brembo, em cima do sensor do cabinho aqui, ó, do ABS, tá? Tem uma borrachinha. E aí dentro tem um trilho. E outro aqui na frente, embaixo dessa parte aqui que corre também, que entra a alimentação do fluido de freio. Tem um trilhinho aí, certo? Então, se você pegar, abraçar, vamos dizer assim, pegar a mão e fechar, certo? Segurando esse conjunto e movimentar para dentro e para fora, sentido roda e sentido fora, você vai conseguir fazer esse movimento. Se por acaso você for fazer esse movimento e ela não deslocar nem um pouquinho, sinal que ela já está travada. E a hora que você tirar também a pastilha de freio para fazer substituição, se a de dentro tiver muito mais gasta do que a de fora, sinal que ela não está funcionando. Então, aí você vai fazer a manutenção desses 2 pinos flutuantes, tá? Mas eu aconselho toda a troca de pastilha, tira fora e lubrifica. É muito fácil tirar isso daí fora, tá? Geralmente são Mas não é com óleo normal, são 2 né? litros. Não, veja bem. Vamos lá. No último programa eu falei que nós poderíamos fazer essa lubrificação com uma graxinha, qualquer coisa. Por que isso daí? Porque se você estiver viajando, você não vai encontrar a graxa especial para passar isso, que é uma graxa de alta temperatura, uma que não coma essa borracha e tudo mais. Então, se você estiver em casa e não tiver nada disso e você precisa sair com a moto, passe um lubrificante, porque se você montar sem lubrificante nenhum, tá? Você vai comprometer mais ainda o funcionamento dessa pinça, tá? Então, o que vai acontecer? A graxa aí que você vai passar é uma graxa especial para esse pino aí, certo? Você faz a limpeza e é uma graxa siliconada. Ela aguenta a temperatura também. Então, você passa esse tipo de graxa, o seu mecânico deve ter. Aí eu já aconselho você fazer esse tipo de manutenção, tá? Na sua oficina de confiança ou no concessionário, tá bom? Mas peça para ele fazer a manutenção, toda a troca de pastilha, que assim você vai evitar de estragar esse kit de reparo aí, que essas borrachinhas, essa sanfoninha que tem do lado de dentro dela aí, elas são difíceis de encontrar, só vende num kit. E nem sempre você vai achar esse kit para esse tipo de pastilha, de pinça que você está precisando.
tá? Então, se você fizer a manutenção, toda a troca de pastilha, é lógico, né? Se o cara troca a cada 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, aí também não, né? Então, faz uma troca sim, uma troca não. Mas se você troca a pastilha a cada ano, então faça a manutenção sim, tá? E o fluido de freio, ele não vence por quilometragem, tá? Então, o cara fala, não, mas eu uso freio pra caramba, pô, mas eu pego muita umidade, eu pego muito clima ruim, tal. Então, aí é diferente. Então, vamos lá, vamos trocar a cada 6 meses. Não existe uma quilometragem assim que o fluido de freio vai aguentar, certo? Porque ele depende de quê? Ele depende de onde você anda, da serra, do tipo de clima que você tem também. Se você está num lugar muito úmido, tá? Na hora de você colocar esse fluido, se ele pegar a umidade, ele vai jogar a umidade para fora também, depois, ele vai contaminar o fluido de freio. Então, tem que usar o bom senso. Se você usa muito freio, troca a cada 6 meses. Se você troca muita pastilha, faça a manutenção da pinça flutuante, uma vez sim, uma vez não. Se você só troca a pastilha a cada 6 meses, 1 ano, faz a manutenção, toda a troca de pastilha. Então, é assim que funciona. Vai muito do seu tipo de andar, tá? E se você realmente requisita muito freio. É isso que eu aconselho vocês a fazerem, tá bom? Perfeito, excelente. Muito obrigado. Bom, é isso. Fechando esse assunto, de novo, o Sérgio respondeu de uma maneira muito interessante a questão dos tempos das coisas, né? É muito relativo à utilização. É muito. É isso aí. Aqueceu demais, ele vai ter que ter uma troca prematura, né? Porque aquece, esfria. Então, pneu, pastilhas, fluido, tudo isso tem a ver com a troca prematura ou não. Ou seja, o pneu pode gastar prematuramente? Não, tá? Não é que é prematuramente, é que a forma de frenagem, a forma de torque na roda, né, de dispersão. A carga que você exerce em cima da moto, tá? Exatamente. Depende do uso, né, do desgaste que você vai fazer. Exatamente, é isso. Eu acho que tudo isso se traduz em quilometragem e peso, certo? Tudo isso. Se você requisita muito a moto, muito peso em cima, é lógico, a sua manutenção vai ser super diferente de uma moto normal, que só anda fim de semana, entendeu? Geralmente a moto que só anda fim de semana, tudo é feito nela através de tempo. Então, troca de óleo é 1 ano, fluido de freio é 1 ano, fluido de arrefecimento a gente troca a cada 2 anos, dependendo do tipo que foi utilizado no motor, senão a gente troca todo ano. Então, é assim, a moto que usa muito, não tem jeito, a manutenção tem que ser encurtada por quilometragem, tá? Não por tempo também. Então, vamos dividir bem as coisas, tá? Vamos saber usar a ferramenta nossa para poder fazer com que ela dure cada vez mais, tá bom?